São 8 horas, 20 horas, aliás. E vamos abrir a nossa live de hoje, dando um abraço afetuoso de boas-vindas para todos vocês que estão sintonizados. Pronto, já estamos de volta. Então podemos começar. Sejam todos bem-vindos. Acomodem-se confortavelmente. Já tenham ao seu lado a água para ser magnetizada ao final dos nossos trabalhos de energização. Acomodem-se, estejam bem tranquilos. Façam uma breve meditação de 2 segundos para nós então iniciarmos a nossa live de hoje. O tema é um tema bem espinhoso, bem espinhoso. E eu começo a minha fala com o que Jesus nos falou. Amem os seus inimigos. Este também é o título do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez, na minha opinião, seja o capítulo mais duro, mais difícil de nós praticarmos, que é o perdão. E Jesus, na prece que nos ensinou, insere também uma frase muito contundente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Isto é uma afirmação contundente. E como é que surgiu? De onde é que surgiu a palavra perdão ou o verbo perdoar? É do latim tardio. Perdonare. Donare significa doar, dar, entregar. E o prefixo per é total, completo, ou seja, uma doação completa, uma entrega completa. Perdoar. Tem muito sentido isso, muito sentido mesmo. E isso não é fácil, todos vocês sabem disso, que não é fácil. Até por isso Gandhi falou, perdoar não é para os fracos. Perdoar é um atributo dos fortes. E aí, dentro do processo do perdão, nós já conseguimos delinear esta frase de Gandhi. Porque para perdoar, você precisa ter 3 elementos presentes: a vontade, a coragem e a humildade. A vontade, primeiro a vontade, a coragem para levar avante e a humildade para reconhecer as suas limitações. Então esses são os 3 elementos necessários para encaminhar um processo de perdão. Dulce Magalhães, uma psicanalista, escreve o seguinte: perdoar é, mesmo mantendo o fato na memória, ser capaz de não sofrer, olhar para o que ocorreu objetivamente e perceber que as coisas são como são. O que Dulce está nos dizendo?
é a ressignificação. Nós temos que ressignificar aquele momento que aconteceu. Buscar o verdadeiro sentido. Buscar a causa. O que aconteceu? E principalmente, por que aconteceu? E para isso há que se ter vontade, coragem e humildade. Sem isso, fica difícil. Já não é fácil. Sem esses 3 elementos muito presentes, é muito difícil. E tudo se inicia dentro de nós mesmos, na nossa transformação interna. Por quê? Porque nós podemos correr o risco de ofendidos passarmos para ofensores. Pode ser que a culpa seja nossa, pode ser que nós somos os causadores desse evento difícil. Por isso, o autoconhecer-se é fundamental para encaminhar também o auto-perdão. E tudo começa por dentro de si mesmo, pelo auto-perdão. Porque o auto-perdão me dá condições de controlar as minhas emoções. E o perdão é um ato eminentemente emocional. Porque as causas que originarão o perdão são emocionais. E o processo de perdoar-se a si mesmo, ele inicia com o entendimento do que ocorreu. Por que aconteceu este evento? Por que ocorreu? A ressignificação deste momento, o novo sentido, que fatalmente implica em revisão de valores. Por isso que a humildade é fundamental. E provavelmente o querer perdoar traz consigo junto um pedido de perdão. Coisa bacana isso. O Ho'oponopono, que é uma antiga prática havaiana de reconciliação, ele tem um mantra bem expressivo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Esse é o mantra que me acompanha. Bem, mas nós temos que colocar em prática o nosso perdão. E para isso nós temos 8 passos. O primeiro passo é reconhecer os meus erros, grandes ou pequenos, e responsabilizar-me por eles. Eu não posso terceirizar a responsabilidade, arrumar um culpado. Não. O segundo passo é a valorização dos sentimentos, aquilo que eu sinto mesmo. É a minha culpa, meu ódio, as invejas, as raivas, os dissabores, as tristezas. Porque no momento que eu os aceito isso, eu abro as portas para o controle das emoções. O terceiro passo, sejamos compassivos conosco, tenhamos compaixão de nós. Por quê? Nós temos os nossos hábitos, os nossos cacuetes e os nossos comportamentos. Nós somos assim. Nós somos humanos. Faça o melhor que você pode. Ninguém é perfeito. Só tem um ser que é perfeito. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É o único perfeito. Nós somos errantes e sempre seremos. Mas não podemos desistir. Este é o quarto passo. O quinto passo. Você não é os erros do passado. A sua vida não é um erro. Você falhou. Tudo bem, mas você não fracassou. Você não é uma pessoa ruim. E o sexto passo.
Separe suas atitudes do passado do que você é hoje. Não carregue o passado como se ele fosse vergonhoso. Ele faz parte da sua história de transformação. Sétimo, erros são gatilhos de oportunidades. Aproveite-os. Não use-os e aquilo. Por que não fiz assim e tal? Então não use isso. Pense que se você fez aquilo, teve uma causa e eu posso trabalhar para fazer diferente da próxima vez. E oitavo passo, escreva uma nova história. E você tem 3 opções para fazer isso. Primeira opção é a história de vítima. Repete tudo que você fez e se vitimize, coitadinho. A segunda, assumir a culpa e se consumir para sempre com a culpa e ter os seus grandes problemas. E a terceira opção é protagonizar uma nova história, ser protagonista de uma nova história que transforma os erros numa história de motivação, de aprendizado, de amor, de compaixão, de perdão. Então, vamos lá. Vamos escrever nossa nova história. E perdoar não significa que você precisa ficar próximo da pessoa que você magoou ou machucou. Que você precisa ser amigo. Nada disso. Que você precisa conviver. Porque quem perdoa não esquece. E Mandela deixa isso muito claro quando ele sai da presidência da África do Sul e conclama: os sul-africanos devem recordar o passado terrível para que possamos lidar com ele, perdoando, pois o perdão é necessário, mas sem nunca esquecer. E a humildade também traz consigo a consciência para que a gente possa entender que você não tem sempre o controle das emoções, que você não é perfeito, você não é aquele super-herói. E a humildade é um sinal efetivo de evolução. Ela te torna uma pessoa melhor. Ela te ajuda, através do arrependimento sincero, a pensar que tudo pode ser feito diferente. E você aprendeu a dar um novo significado, a um significado diferente, a um sentido do que aconteceu. Você ressignificou aquela atitude, aquela situação, e tirou a culpa das suas costas, a culpa de si mesmo. Isso pode levar algum tempo, pode levar anos. Talvez você não consiga. Talvez você não consiga. Mas, se não houver frequentes tentativas de entendimento da situação, você terá uma grave repressão emocional a partir do evento que aconteceu, o que lhe trará dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Então vamos exercitar, porque o exercício do perdão liberta as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas, os nossos maus pensamentos. Por isso, o auto-perdão é tão necessário para a nossa cura interior. É tão necessário para o desenvolvimento e a nossa transformação moral e espiritual. Comecemos a exercitá-lo diariamente. Comecemos com as pequenas coisas, porque nós temos muita coisa para perdoar. Talvez de tanto que nós ofendemos e machucamos e criamos problemas para os outros e também para nós mesmos, a gente nem se lembra mais de tanta coisa. Não é nada fácil. Mas quem disse que é fácil? Quem disse que dá para tirar de letra?
Quem disse isso? Que é muito simples, querer basta. Querer não é o suficiente. Negativo. Nos lembremos da ordem vontade, coragem e humildade. Vontade é obstinação, determinação, firmeza, persistência. Coragem é luta, é firmeza, é bravura. Humildade é reconhecimento, é conhecer as suas fraquezas, é reconhecer suas limitações, é ser simples. E o perdão mais denso, mais profundo, é aquele que vem de dentro de nós, pelo perdoar-se a si mesmo. Porque antes de perdoar o outro, perdoemo-nos por todas as coisas ruins, por tudo que pensamos, por tudo que agimos, por tudo que fizemos, porque assim o fazendo, estamos no caminho da evolução. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? Lembrem-se da pergunta de Pedro a Jesus. Mestre, eu preciso perdoar 7 vezes? Jesus respondeu, Pedro, não, 7 vezes 70. E não é 490 vezes que dá o resultado matemático. Não tem nada de matemática nisso aí. É uma resposta simbólica para dizer que nós temos que perdoar sempre. Não existe limite de tempo. Certo? Então vamos começar isso conosco. Vamos perdoar nossas mágoas, nossas tristezas, nossos sofrimentos, nossas dores. Vamos entender que o outro não vai mudar porque nós queremos. O outro tem suas ideias próprias, tem seus jeitos próprios. E só porque eu quero ele vai mudar? Não, ele não vai mudar. Então nem julguemos o outro, para também não correr o risco de sermos julgados. E antes de qualquer ação, vamos nos colocar na pele do outro. Vamos praticar a empatia. Vamos tentar sentir o que o outro sente e facilitar o nosso trabalho de interiorização. Vamos ressignificar aquela situação que ocorreu. Vamos buscar os porquês que aconteceu. E fazendo isso, nós sentiremos algo imensamente gostoso brotando dentro dos nossos corações. A flor do perdão. O verdadeiro sentido de caridade recheado com pétalas de amor. Essa frase eu recebi dos Espíritos. E toda vez que eu a leio, que eu penso e falo, eu me arrepio, porque ela é linda, ela é poética, além de tudo, ela é profundamente espiritual. E por quê? Por que o poder do perdão muda então nossa vida? Porque nos livra dos maus pensamentos, das más ideias e nos dá ferramenta para gerenciarmos pensamentos para o bem. Porque aumentamos os nossos limites energéticos, a nossa frequência elevada de amor, de caridade, de compaixão, de empatia. Porque nos libertamos do jugo negativo dos eventos do passado que nós carregamos. Porque passamos a viver e experimentar momentos novos e diferentes de relacionamentos e satisfações pessoais e profissionais. Mas sempre lembrando, não é fácil. Vontade, coragem e humildade. Voltando, perdoar não é esquecer, e sim lembrar das situações, dos porquês, dos significados, das motivações que aconteceram, para termos paz com a nossa consciência e com o outro.
Perdoar passa por uma necessidade para estarmos de bem conosco mesmo. É um grande desafio de maturidade espiritual e de experiência de vida. E quando acontece o perdão, você experimentará sensações gostosas, de energia positiva, de tranquilidade, de paz, de leveza e uma verdadeira transformação espiritual e o aumento do nível do seu conhecimento. E eu vou repetir a frase. Você sentirá algo imensamente gostoso brotando dentro do seu coração. A flor do perdão. Verdadeiro sentido da caridade recheado com pétalas de amor. Que coisa linda. Coisa linda. Chris Vallotton, um escritor e conferencista da Califórnia, publicou as 5 mentiras que vão te manter preso na falta do perdão. E ele começa dizendo: a falta de perdão te coloca em uma prisão. Até que rima, né? Perdão é uma escolha e não é uma opção. Então vamos para a primeira mentira. Você acredita que se perdoar, não receberá justiça pela dor que sentiu. Ai, que coitadinho, vítima, arrogância de cego. Você também falhou com Deus e com os outros. E lembre-se, a justiça foi estabelecida na cruz para todos nós. E a segunda mentira. Você acredita que sua falta de perdão às ofensas dos outros justifica o seu mau comportamento? A mágoa do outro não te livrará do próprio pecado. Portanto, entra nos eixos, arruma o teu comportamento. E a terceira mentira. Você acredita que se perdoar você terá que confiar na pessoa que te feriu. Coitadinho, né? Egoísta. Confiança é conquistada ou concedida. Confiança é um privilégio e não uma exigência. A quarta mentira. Você está convencido de que os seus sentimentos são as suas convicções. Negativo. As suas convicções determinam os sentimentos. E perdão não é uma escolha emocional, perdão é uma vontade. E a quinta e última mentira. Você ainda se sente ferido emocionalmente pela pessoa que te machucou. Então você acredita que não pode perdoá-la enquanto não tiver curado suas feridas. Coitadinho, né? Perdão não é a ausência da dor, mas a presença da misericórdia. Jesus não perdoou na cruz? Perdoou sim, mas a dor dos cravos continuava lá. E para concluir, eu não preciso aceitar a pessoa que me feriu, muito menos sentir pena dela, mas sim compaixão. Perdoar é aprender a ressignificar as situações e dar ao outro sentido. Motivação que levou a praticar tal ato ou dessa atitude que justifique ou que explique aquela situação. Ou seja, interprete aquele momento. Dar o primeiro passo em direção ao perdão é muito difícil. Portanto, com vontade, com coragem e com humildade, nós conseguiremos. Mas tem um grande finale: a decisão. Lembrem-se, nós recebemos esse presente valioso que se chama livre-arbítrio do nosso Deus misericordioso. Usemo-lo e decidimos perdoar.
Que Jesus permaneça sempre em nossos corações.